Filipenses capítulo 3. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele tem que interromper a conclusão desta carta para advertir os filipenses contra os judaizantes. E ele diz aqui no versículo 1: Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo, ele começa o capítulo 3 no versículo 1, dizendo aos irmãos filipenses que se alegrem no Senhor, porque Jesus, ele é a fonte da nossa alegria, né? A alegria do cristão, ela é produzida por Cristo. E ele diz que ele não tinha problema de repetir aquilo que ele já tinha falado para os filipenses, que é a verdade do Evangelho, né? Muitas vezes nós temos que ser lembrados até mesmo daquilo que foi ministrado. Muitas vezes porque estamos deixando de obedecer ou porque ainda não obedecemos, porque nós temos a facilidade de esquecer até mesmo aquilo que o Senhor tem dito a nós. E ele diz aqui no versículo 2: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Aqui Paulo, ele fala dos falsos obreiros, né, dos enganadores, dos judaizantes, né? E Paulo fala para os irmãos estarem atentos, né, com os judaizantes, com a falsa circuncisão, né? Porque senão eles poderiam ser enganados. E Paulo, ele diz aqui no versículo 3: Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aqui Paulo, ele fala que a verdadeira circuncisão somos nós, né? Que servimos a Deus, né? A adoração que nós fazemos para Deus é em espírito, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse à samaritana, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? E ele diz que nós gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quer dizer, a religião dos falsos mestres confiavam na sua carne, as obras da sua carne, né? Naquilo que eles faziam, né? Mas Paulo fala que não, nós nos gloriamos em Cristo, no sacrifício de Jesus e não nas nossas obras, né? Enquanto a falsa religião, enquanto os judaizantes, eles estavam confiando nas suas obras, a confiança dos filipenses, Paulo diz, nós confiamos em Cristo, no sacrifício de Jesus, na morte e ressurreição de Cristo, e não nas nossas obras, não nos nossos rituais, não nos nossos costumes e tradições, mas sim no sacrifício de Cristo. Ele é suficiente. Então, ele diz aqui no versículo 4, ainda que também pudesse confiar na carne, se alguém julga que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo, ele fala, se alguém pensa que pode confiar na sua carne, nas obras, né, da sua carne, Paulo falou, eu ainda mais. E ele vai explicar o porquê no versículo 5. Ele diz aqui no versículo 5, eu fui circuncidado ao 8º dia. Paulo, ele era um verdadeiro israelita desde o nascimento, né? E ele diz aqui, ó, da linhagem de Israel. Quer dizer, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, né? Foi a tribo de Benjamim que deu a Israel o seu primeiro rei. E ele diz, hebreu de hebreus, né? Aqui, Paulo, ele mostra que ele vinha de uma família que retivera os costumes hebreus e falava o hebreu também, que é o aramaico. E além desses privilégios herdados, haviam aqui questões que envolviam escolhas pessoais. E ele diz que no seu relacionamento com a lei, ele era fariseu. Ele diz, fui fariseu,
Ele diz segundo, versículo 6, segundo o zelo, quer dizer, ele foi um adepto, um apaixonado, né, pela lei mosaica. E ele diz aqui que ele cumpriu tudo que a lei poderia, né, prescrever. Paulo, ele era muito zeloso da lei, né, ele era muito cuidadoso da lei. E ele diz aqui, ó, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja de Cristo, né, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, Paulo, ele, quanto à justiça que há na lei, né, que consiste em obediência às ordens externas, ele foi irrepreensível, né? Quer dizer, ele teve aquela obediência minuciosa à legislação farisaica, né? Então Paulo, ele cumpria, ele vivia para cumprir todos os preceitos, né, os conceitos judaicos, né? Ele era muito zeloso e por conta disso ele perseguiu a igreja de Cristo, né? Nós vemos isso lá em Atos capítulo 9, né, que Paulo ele perseguiu a igreja de Cristo, né? E ele diz aqui que se essas pessoas que estavam infiltradas na igreja, eles estavam confiando nas suas obras, na sua própria carne, ele falou, quem dirá eu, né? Aonde ele vai e mostra o seu currículo, ele falou, se vocês podem confiar nas suas obras, quem dirá eu, que fui circuncidado ao 8º dia, né? Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, fui irrepreensível, né? Cumpri tudo o que a lei ela mostrava. Então, olha esse homem, que foi um homem zeloso, que foi Paulo, né? Mas ele pega tudo isso e ele deixa de confiar na sua carne, nas suas obras, para confiar totalmente em Cristo. E ele diz aqui no versículo 7, né? Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por amor de Cristo, né? Aqui ele mostra que ele deixou de confiar nas suas obras carnais, ele deixou de confiar no seu currículo, ele deixou de confiar, né, em tudo aquilo, né, que ele havia adquirido em sua vida, e ele falou assim, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, por amor de Cristo. Aqui Paulo ele traz a ideia que houve lá em Atos 27, versículo 38, né, que aquilo que eles consideravam ganho se tornou perda para a salvação, aonde o barco iria naufragar e eles tiveram que lançar fora, né, aquilo que estava dentro do barco, para que o barco não viesse a pique, não viesse a naufragar. Então, Paulo ele se despojou de tudo isso, né, por amor a Cristo, né, para a salvação não só da sua alma, mas para a salvação de muitas almas. Quer dizer, ele renunciou os seus privilégios. E Paulo diz aqui também no versículo 8, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Quer dizer, as vantagens que Paulo se gloriava não passava de esterco, né? Porque agora ele havia Paulo, ele havia conhecido a excelência do conhecimento de Cristo, né? Ele havia tido um relacionamento pessoal íntimo com Cristo, né? E esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento pessoal e íntimo que Paulo havia tido com Cristo, né, no caminho de Damasco, né? A palavra de Deus mostra
que ele abriu mão de todas as coisas, de todos os privilégios, né? De todas as vantagens que ele podia se gloriar, né? E ele considera que tudo isso, né, como esterco, né, como algo que realmente não tem valor para que possa ganhar a Cristo, né? Então, Paulo, ele traz essa ideia até mesmo para os judaizantes, enquanto vocês estão apegados nessas coisas, né? Eu tenho todas essas vantagens que eu tenho em minha vida, todos esses privilégios da minha vida, como esterco, como lixo, né? Então, enquanto vocês estão apegados nas suas vantagens, nos seus privilégios, eu tenho tudo isso como perca, né? Eu tenho tudo isso como esterco, como lixo, né? Ele diz para que eu possa ganhar a Cristo, né? Para que eu possa ter a Cristo. Então isso daqui é maravilhoso, né? Nós vemos que não somente Paulo considera como perda todas as coisas para ganhar a Cristo, mas dependendo dele para a salvação da sua alma. Ele diz no versículo 9: seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo, ele desprezava todas as aquisições pessoais, privilégios, vantagens, para poder ser encontrado em Cristo. E ele faz o contraste aqui da justiça das obras que se baseiam na lei, com a justiça da fé que é concedida por Deus. E ele tem em sua vida essa escolha de ser justificado pela fé, pois isso é concedido por Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. E ele diz que, no versículo 10, para conhecê-lo, para conhecer a Cristo e a virtude da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição. Então Paulo, ele prefere ser justificado pela fé para conhecer a Cristo, né, e ser participante, né, do poder da ressurreição de Cristo. Ele diz, e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Quer dizer, Paulo, ele quer experimentar o poder que flui na união com Cristo ressurreto, né, e penetrar na comunhão de seus sofrimentos, todas as dificuldades a serem enfrentadas por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da sua fé, né? Porque tudo isso, né? Ele diz, conformando-me com Ele na sua morte, né? Quer dizer, na sua morte define melhor experiência com Cristo, né? Na sua união, assim como Cristo, ele morreu para nos salvar. Paulo, ele unido com Cristo, sendo participante dos seus sofrimentos, das suas lutas, das suas aflições, né? Ele iria experimentar da melhor experiência com Cristo, né? Não só da sua morte, mas também da sua ressurreição. E ele diz no versículo 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, né? Para de algum modo, né, uma expressão de humildade, não de incerteza, né? Paulo chegar à ressurreição dentre os mortos, que é a ressurreição dos cristãos, não uma ressurreição geral, mas essa ressurreição, ela é reservada para os cristãos, aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus.